Questão número 3 vem aqui com a figurinha que parece uma árvore, né? O que é isso aqui? Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original. Repetindo-se o mesmo processo de divisão dado à imagem inicial nas imagens seguintes, nessa perspectiva constroem-se figuras muito belas. Observe o exemplo de um fractal na figura 1 ao lado. Fractal, o que é isso? Isso não está no programa, isso cai na prova. Aquele professor lá esqueceu de ensinar fractal na sala de aula. Calma aí. Pode cair qualquer coisa na prova, desde que a questão explique o que é e apresente o fundamento matemático daquilo. Quer dizer, a questão tem que apresentar o fundamento matemático e você também tem que perceber qual é o fundamento matemático que tem por trás daquilo ali. Então, aquilo ali o quê? Fractal. São essas figuras bonitas aí. Fractal não precisa ser assim, essa arvorezinha não. Podem ser outras figuras geométricas. Aqui nessas figuras, por exemplo, ó, na figura abaixo, o lado do quadrado da figura 2 mede 1 decímetro. Aqui, figura 2. Esse lado aqui mede 1 decímetro. Ele foi dividido em 9 quadrados com áreas idênticas. Aqui, 5 quadrados pretos e 4 quadrados brancos. Tá certo? Aqui são 5 quadrados pretos e aqui esses brancos aqui no meio. Obtendo a imagem da figura 3. É isso aqui. Quer dizer, dividiu o quadrado em 9 partes iguais, tirou essas partes aqui e sobrou isso. Tá. Deu origem à figura 2. E aí ele fez isso de novo. Em seguida, cada um dos 9 quadrados, os pretos e os brancos. Em seguida, cada um dos 9 quadrados da figura 3, aqui os 9 quadrados, claro, os 5 pretos e os 4 brancos. Cada um dos 9 quadrados foi dividido em 9 quadrados com áreas idênticas. Quer dizer, cada quadradinho desse aqui, ele fez aqui uma divisão, ó. Dividiu em 3 e aqui dividiu em 3, então ficaram ao todo 9 quadrados. Aí ele repetiu o processo, ele tirou esses 4 e aí sobraram esses 5 aqui. Fez isso com todos eles, com os pretos e com os brancos. Só que os brancos já eram tudo branco, né? Sendo 5 quadrados pretos e 4 brancos, resultando na imagem da figura 4. Tá, ficou assim. Com essas informações, responda qual é a soma das áreas de todos os quadradinhos pretos da figura 4 em decímetros quadrados. Olha só, essa questão aqui é muito fácil, hein? Você tem aqui um monte de quadradinhos. Ele quer saber a soma das áreas, basta você saber o número de quadradinhos e calcular quanto que vale a área de cada quadradinho desse. Aí você multiplica. Olha só, quantos quadradinhos você está vendo aqui? Eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem mais 5, aqui tem mais 5, mais 5 e mais 5. Ao todo, nós temos aqui nessa figura 5 vezes 5, quer dizer, 25 quadradinhos pretos. E quanto que é a área de cada quadradinho desse? Para saber a área de cada quadradinho desse, como é que se calcula a área de um quadrado? Pega o lado e multiplica por ele mesmo. Quanto que é esse lado aqui? Ó, você tem esse lado todo aqui, que é 1 decímetro. Ele falou, né? 1 decímetro. E aí dividiu aqui em 9 quadrados iguais. Se os quadrados são iguais, quer dizer que cada um desse aqui é a terça parte. Então, quando é que mede o lado de cada quadrado desse aqui? A terça parte disso, que é 1/3. Agora, esse pequenininho aqui, um quadrado pequenininho, quanto é que vale o lado dele? É o lado desse dividido por 3. Então, quem é a terça parte de 1/3? Pega 1/3 e divide por 3. Vai dar o quê? 1/9. Então, é 1/3 de 1/3. 1/3 de 1/3, D é a mesma coisa que vezes. Então, isso aqui é 1/3 vezes 1/3. Que é 1/9. 1/9 é a medida do lado de um quadradinho desse aqui.
Então, quanto é que é a área dele? A área de um quadradinho desse é lado ao quadrado, lado vezes lado. Então, 1/9 vezes 1/9. 1/9 vezes 1/9, pronto. Isso aqui dá 1/81. Claro, multiplicação. De frações você multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Só que você tem 25 quadradinhos desse. Então, a área total vai ser 25 vezes isso. Então, 25 vezes 1/81. Isso aqui é a mesma coisa que 25 sobre 81. Claro, 25 é 25 sobre 1, está multiplicando por 1/81. Você multiplica numeradores e multiplica denominadores, isso vai dar 25 sobre 81. Mas se você quiser, pode fazer direto assim. 25 vezes uma fração, o número inteiro vezes uma fração, aquele número inteiro multiplica apenas o numerador e repete o denominador. É a mesma coisa que fazer sobre 1 e fazer como eu calculei aqui. Então, 25 sobre 81. Onde é que está isso? 25 sobre 81. Olha aqui. Resposta correta, letra D, de delta. Viu só? Aquela história de fractal? Tinha algum motivo para você se assustar com isso? Não. Toda vez que aparecer uma coisa estranha assim, uma coisa que você nunca estudou, tenha calma, leia aquilo e entenda o fundamento matemático que tem por trás daquilo. Quer dizer, você olha o que o problema está perguntando e vê das informações do problema o que você precisa para calcular aquilo.